Olá, boa tarde. Nós estamos aqui hoje para apresentar nosso podcast que se chama Fogo Poético. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre a história de Luís Camões. E a sua visão sobre a beleza feminina e o amor. Bom, você deve estar se perguntando por que o nosso podcast se chama Fogo Poético. Nada mais é pela representação de como Camões via o amor. Ele tinha o amor como o fogo que arde sem se ver. Por esse motivo, escolhemos esse nome para o nosso podcast. Bom, vamos começar então. O amor para Camões era um pouco paradoxal. Você pode perceber isso, por exemplo, na estrofe que ele fala no poema: "O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento e descontente, e dor que desatina sem doer." Então, podemos perceber que nessa estrofe, Camões tem sempre ao mesmo tempo que ele sente amor, ele sente, tipo, a alegria, ele também sente, tipo, a dor e a tristeza que o amor traz para ele. Ele mostra o amor das duas formas, sobretudo uma forma também dolorosa e profunda. Sim. Ele tenta abordar muito este tema nas suas obras. Camões, portanto, também transformou sua experiência pessoal e as tradições literárias em uma visão única do amor, marcada pela intensidade emocional e pela reflexão filosófica. Para Camões, o amor era central na sua visão do mundo, como se percebe-se no poema "Não canso o amor de me guiar à parte onde não sabe tornar-me." Ele entendia que existiam dois tipos de amor. E isso é muito interessante quando vamos falar sobre isso, que para Camões o amor era tanto carnal quanto espiritual. Tem até um nome para isso, se eu não me engano, se chama petrarquismo, que consiste na livre namorada de uma mulher ideal, uma mulher dotada de todas as perfeições e com graças terrenas que se amam com um amor que aspira a libertar-se da mancha da sensualidade como meio de ascender à contemplação divina. Ou seja, ele colocava a mulher num pedestal. Ele tinha um amor platônico pela mulher. Então, essa natureza petrárquica vem de onde? Vem de poetas antes de Camões, ou seja, do poeta Petrarca? Sim, ele tem muitas referências trovadorescas. É uma coisa muito interessante de se ver nas obras de Camões, que ele até tem um poema, que eu não me lembro agora de cabeça, mas ele refere a amada dele como minha senhora. Que você analisar é uma forma muito trovadoresca, né, das cantigas de colocar essa mulher como no pedestal e você ser tipo o vassalo. Poderia falar mais sobre o Camões, por favor, Raíssa? Bom, a visão de Camões sobre a beleza feminina é que Camões valorizava a beleza feminina como algo divino, fascinante. E algo muito importante para ele eram os olhos. Ele dizia que os olhos eram Alma. eram a alma. Sim, Dava tipo, para ver a alma pelos olhos da mulher. Sim. Como... Atualmente não vemos muito isso. É engraçado que ele, diferente de outros homens que sempre buscam o corpo, ele sempre olhava pela, tipo, a parte mais bonita da mulher, os olhos. Isso é muito legal. Eu, como mulher, gostaria que, tipo, um homem fosse falar comigo e achasse o olho, a parte mais, os olhos, né? É o que falta hoje em dia. Como ele falou no verso: "Vossos olhos, senhora, que cumpre têm." Ele exaltava também as mulheres de diferentes origens e características, de diferentes etnias, como em Endechas, a Bárbara escrava. Sim. Que levantava dúvidas entre muitos se fosse uma ficção. Sim. Ou se era realmente real, se realmente aconteceu. Nesta altura, Com certeza. ver-se Essa essas... diversidade de Exato, pensamentos. Isso é muito interessante de... Hoje tem um padrão muito fixo que as pessoas procuram. E na altura, então... Exato, nessa altura, então, realmente ele ver todas essas, tipo, ele destacar todas essas características de diferentes pessoas, diferentes Etnias. etnias, exato. Acho que também vai muito da questão dele ter sido um homem que viajou muito.
E é isso que também é muito interessante olharmos e falarmos sobre a forma que ele via a beleza feminina, porque por mais que ele viajasse muito e foi para muitos lugares, ele viu muitos rostos diferentes de mulheres, ele sempre enaltecia de forma específica cada mulher, e isso é muito interessante. E na sua vida em Lisboa, Camões mencionava a diversidade feminina. As beatas que assistiam a todas as missas, as senhoras modestas e penitentes, as ninfas de água doce, que eram as prostitutas, que cantavam e dançavam, eram como se fossem artistas. Eram as artistas da época. Há um documentário onde menciona que essas prostitutas eram ainda mais interessantes do que pessoas que o rei empregava na corte. Ok. Então, Santiago, algo a mais a pontuarmos aqui? Então, podemos dizer que a sua vida amorosa sempre foi algo interessante de falar. Camões, durante a sua vida, teve um leque de mulheres onde se pôde envolver e, ao mesmo tempo, também reflete neste verso. Não sei se me engana Helena, se Maria, se Joana. Não sei qual delas me engana. Mas Camões era muito engraçado também, porque enquanto estava com uma, enganava as outras duas e assim sucessivamente. Era como se fosse um galã. Exato. Um galã da época. Ele também menciona uma curiosidade que numa carta em que ele escreveu, não me lembro para quem, em que ele mencionou que uma casa de prostitutas tinha uma patroa que tinha sido assassinada pelo seu marido por ciúmes, e essas mulheres, as mulheres que trabalhavam para essa senhora, começaram a gerir esse bordel. E acabou por Camões acabou por nomear esse bordel do mal cozido, porque existia uma grande variedade de homens que iam lá visitar, para além dele também. Muito interessante. Diana, gostaria de pontuar alguma coisa mais também? Sim, claro. Também poderia aqui então mencionar o amor e as diferenças raciais, já que Camões foi um pioneiro ao valorizar a igualdade racial no amor. Celebrando mulheres de diferentes origens, tal como a gente já tinha mencionado antes. Amou Bárbara, uma escrava africana, e Dinamende, de provável origem chinesa, a quem chamou de ninfa do Tejo. Dinamende foi o seu grande amor. Acredita-se que ela estava com ele durante um naufrágio, no qual quase perdeu a sua grande obra e uma das mais famosas, que é Os Lusíadas, e a própria vida. Após a sua morte, dedicou-lhe versos profundamente emocionantes, como o seguinte, que é: que poderei do mundo já querer, que naquilo que pus tamanho amor, não vi senão desgosto e desamor. Camões também manteve referências da tradição travadoresca e como o uso de Minha Senhora, e frequentemente destacava os olhos femininos como reflexo da beleza e da alma. Muito legal tudo que foi pontuado pela nossa amiga Diana aqui também. Eu acho que depois de toda essa conversa percebemos que Camões era uma figura interessante, né? Ele tinha uma visão do amor muito interessante, mas algo que eu também gostaria de pontuar é que por mais que ele tivesse uma visão muito interessante do amor, a sua vida amorosa por si não era lá tão... exatamente, tanto que ele acabou sozinho. E tem um poema que eu acho muito interessante, que ele fala, que eu acho que, se eu não me engano, é um poema tanto de meu estado que acho incerto, de que tanto que, tipo, ele imaginava tanto que ele não tinha mais o que desejar nesse poema. Ele teve vários amores platônicos. Sim, Eu, na exatamente. minha opinião, eu acho mesmo que o choque da morte da sua amada Dinamene foi o que mais causou impacto nele, e ele ter acabado sozinho, sem geração, sem o seu amor, e
E é isso, basicamente. É bem possível, realmente, Sim. sim. Muito interessante, gente. Muito obrigada por essa conversa. Acho que estamos encaminhando para o final nesse momento. Espero que tenham gostado e é isso. Obrigada. 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 Obrigado.